Shalom, que Deus abençoe a todos aí. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a diferença, veja bem, a diferença entre ofício de profeta e dom de profecia. Você saberia me explicar quais são essas diferenças? Você já conhece essas diferenças ou você imagina que tudo é igual e misturado? Pois é, nas escrituras, elas deixam bem claro para nós que há uma diferença entre quem opera no ofício de profeta e quem opera no dom de profecia. Nós vamos usar o texto base para este estudo hoje em as minhas anotações aqui, né? 1 Coríntios 14, 30, 31. 1 Coríntios 14, do versículo 30 ao 31. Este texto nos diz que todos podemos profetizar, está falando dos dons do Espírito Santo, todos nós podemos profetizar, mas que as profecias sejam dadas em ordem. Se tiver mais gente na igreja que profetize, que estas pessoas profetizem em ordem, primeiro um, depois outro, depois outro. E lá na carta de 1 João, ele também nos alerta que nós devemos julgar os espíritos e julgar as profecias. Então, não basta somente a gente cumprir a lei, a ordem aqui no culto, cada um profetizar em sequência, mas nós também precisamos aprender a julgar as profecias. Quando eu converti aos 17 anos e... Gente, eu não tinha estribeira, né? Quando eu fui para a igreja. E assim que eu fui para a igreja, passou um mês, dois, eu já estava fluindo em dons espirituais. E eu levantei lá no meio do culto, numa doideira lá, falando em línguas, e fui para o lado do pastor. O pastor falou, calma, irmã, eu estou entregando a palavra, depois da palavra você entrega a profecia. Quase morri de vergonha quando o pastor fez isso. E ele estava certíssimo. O pastor terminou de pregar e depois que ele pregou, ele me chamou lá na frente para entregar a palavra. Lá vai eu de novo, naquele orabaxandederecanderas, e fui e entreguei a palavra. Estava tremendo, feito bambu, gente. Aí eu entreguei a palavra, o pastor abriu uma Bíblia enorme, eu falei, esse homem vai bater na minha cabeça com essa Bíblia. E ele julgou a profecia. Ele foi nos textos bíblicos para achar vestígios, achar traços de que aquela profecia estava de acordo com os textos bíblicos, e estava. Era alguma coisa em Isaías 54 que eu estava entregando para ele na época. Ali naquele dia eu aprendi duas lições muito importantes. Primeiro, se a palavra de Deus está sendo entregada, ensinada, respeita, entrega a profecia depois. Segundo, quando alguém entregar uma profecia, tem que ter alguém que julgue aquela profecia, porque nenhuma profecia de particular interpretação. Tem que ter vestígio daquela palavra nas escrituras, tem que ter fundamento ali nas escrituras daquilo que foi entregue. A menos que seja uma profecia de eventos que estão por acontecer, um alerta que Deus está trazendo, uma palavra de revelação para aquela hora. Amém? Então, quando nós profetizamos, essa profecia, para quem está entregando profecia, deve ser de acordo com a proporção da sua fé. Ninguém deve profetizar além da fé e da graça que lhe foi dado para o seu ministério, ok? Então, quem profetiza deve fazê-lo de acordo com a sua fé. É claro que quem não tem fé para isso não vai abrir a boca para profetizar nunca. Isso aí a gente já sabe. A pessoa vai querer provar a Deus 1001 formas, mas normalmente quem tem o dom já é meio sem vergonha mesmo por natureza, não liga não, né? Vai e fala mesmo. Então entenda que o Espírito Santo é o espírito de profecia, está lá em Apocalipse. Então, em outras palavras, quer dizer que todos nós no corpo de Cristo podemos profetizar, porque o Espírito Santo é o espírito da profecia, né? Então todos, sem distinção, todos nós podemos profetizar. Paulo ainda nos alerta que nós devemos buscar com zelo os melhores dons.
Então, todos aqueles dons ali é para você e para mim. Eu tenho todos os dons. Nasce, Silvana, quem você é? Eu sou Silvana Mara. Eu sou Silvana Mara e eu sou filha do Deus Altíssimo. O Espírito Santo habita em mim como habita em você. E você também tem todos os dons. A questão é fé. Se você vai deixar esses dons fluir através de você ou não. Eu tenho todos eles, não me falta dom. Quando é que esses dons operam? Quando eu preciso, que o dom não é para você. O único dom ali que é para você é o dom de falar em línguas, acho que o dom de revelação, de palavra, de sabedoria também serve para nós, para os pessoal. O resto dos dons é tudo para o corpo de Cristo. Né? Então vai depender se eu vou visitar alguém, a pessoa está enferma, então tem o dom de cura. Se eu preciso emprestar minha fé para alguém que precisa de um milagre, é o dom de operação de milagres. E assim vai, eu tenho todos os dons, você também tem, porque você tem o dono do dom, que é o Espírito Santo. Então o dom de profecia é dado a todos, o Espírito Santo é o espírito de profecia, mas presta atenção, não é todos que vai deixar o Espírito Santo usá-lo em profecia porque tem vergonha, põe limites, põe um monte de barreira e aí acaba que não vai, né? Então isso é a questão do dom. O ofício de profeta, o que é o ofício de profeta? É um ministério que faz parte dos 5 ministérios de Efésios capítulo 4, do versículo 11 a 12, onde fala que Jesus deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, o profeta de ministério, aquele que é chamado no ventre da mãe, ele é escolhido antes de nascer. A Bíblia fala, quando Deus chamou Jeremias, no ventre eu te escolhi e te dei as nações por profeta. Então faz parte da eleição divina. Então vai ter outras diferenças que nós vamos pontuar já já. Então o ministério profético, o profeta enquanto ministério, ele faz parte do governo da igreja. Governo quer dizer da liderança da igreja, tá? Então, o ofício de profeta, ele difere bastante e muito do dom de profecia. Então, primeiro, o profeta, ele é chamado por Deus e depois, mais tarde, ele é confirmado pelos homens. Quem que vai confirmar esse ministério profético? Gente, vamos lá. Se você está numa igreja batista tradicional, esquece, eles não acreditam nisso. Se você está numa igreja presbiteriana, esquece 2 vezes. Se você está numa igreja metodista, ou nessas igrejas mais tradicionais, pode esquecer. Isso aqui, igrejas mais tradicionais, históricas, esse ministério jamais vai ser reconhecido. Se nem o ministério apostólico reconhecem, né? Então, nós estamos falando aqui de um outro nível do corpo de Cristo, nós estamos falando de uma outra taba, de uma outra tribo aí, tá? Então, o que mais que nós vamos ver? Dentro de igrejas batistas, gente, tá cheio de profetas. Porque eles estão em todos os lugares, mas estão silenciados. Eu mesmo fiquei no meio batista há quantos anos? Eu nasci de novo numa igreja batista avivada. Fiquei nessa igreja 12 anos, depois eu fui para uma igreja batista. Quando eu vim para esta cidade onde eu moro, eu congreguei em uma igreja batista tradicional por mais 12 anos. E nisso aí foi ficando, gente. Então a gente fica silenciado. E qualquer coisa que você falar vai ser usado contra você no púlpito e ainda vão te chamar de esquizofrênico. Porque eu ouvi pregação que só faltou pôr o meu nome lá, ó, Silvana Mara é esquizofrênica, porque estava ouvindo vozes e vendo vultos. Isso aí foi um dos pastores aqui da minha cidade. Foi nesse dia que eu saí da igreja. Falei, não, pelo amor de Deus, vem aqui para ouvir pregação, a pessoa vai pregar sobre minha vida. Sai pra lá. Bom, anyway, voltando aqui. Então, muitos de vocês às vezes estão passando por isso aí, né? No ministério. Então, irmãos, na hora de você pegar sua mala e dar o pé, sai fora. Você nunca vai dar certo nesse ministério aí, não, viu? Pode esquecer. Se a pegada é essa, pode orar a Deus e puxar seu carro daí, porque não vai virar. Eu tive que fazer isso.
Então, outra coisa, não é porque a pessoa é chamada para o ofício de profeta que ela está pronta para se expor em público no púlpito. Deus não vai pegar e levar essa pessoa direto lá para o púlpito para ficar falando, ensinando coisas, porque às vezes vai sair uns misturebas ali, né? Então, não é porque ela tem esse ofício de profeta que Deus vai levá-la a ter um ministério impactante logo de cara, né? E também muito menos em qualquer outro meio de influência. Enquanto o profeta não estiver pronto, ele não vai ser enviado. O profeta Isaías, se não me engano, Isaías 49, fala que o Senhor Deus me chamou e me deu as nações por profeta. Mas ele me fez a minha boca como uma espada. Mas como flecha ele me poliu e me guardou na sua aljava. O Senhor, ele te chama, ele te capacita. A flecha, ela pega uma madeira e vai lixando, lixando. Não pode ter nenhuma vergadura, nenhum pelinho a mais naquela madeira, senão a flecha não acerta o alvo. E Deus lixa o profeta. Lixa, qualquer ministério, viu? Lixa. E quando a gente acha que está pronto, o que Deus faz? Guarda a gente. Guarda você na aljava, guarda você naquela sacolinha que os arqueiros usam. E por que Deus guarda a gente? Porque a flecha, ela é usada uma vez só e tem que ser com precisão. Então, se nós não tivermos paciência para esperar o tempo de Deus para o teu ministério, você vai fazer um estrago maior do que ajudar no corpo de Cristo. Então Deus, ele esconde a gente dos olhos da multidão, ele vai tratando com caráter, ele vai tratando com a tua falta de fé, vai tratando com o teu ego, para que no momento em que Deus te levantar como profeta, você está achando que o caminho de profeta é essa belezinha que os norte-americanos pintam pra gente? Parece que é lindo ser profeta quando você vê os profetas americanos, né? Aquela pompa, aquela coiseira toda, parece uma coisa de louco. E eu acho que é até meio loucura mesmo. Mas o ministério profético, gente, é pedra e espinho. Olha a vida de Jesus. Olha a vida de Paulo, olha a vida de todos os profetas. O mundo que nós estamos vivendo hoje não está menos pior do que o mundo que esses profetas viveram. E como que os profetas foram tratados lá no Antigo Testamento, como que os profetas foram tratados, como os discípulos foram tratados. Você está achando porque você vai sair por aí com uma carteirinha, um pedaço de papel dizendo que você é profeta e pronto, a vida está resolvida e você vai ser um influencer? Não é assim. Deus vai tratar com o teu caráter, porque você e eu somos a boca de Deus. Deus não vai permitir que você saia fora do momento para o seu ministério. Por quê? Porque você é uma flecha na aljava de Jeová. E uma flecha, ela tem que ser certeira. A sua palavra, a sua vida vai condizer com a tua profecia, com o que você vai entregar. Então, o ofício de profeta, ele é profundo. E o profeta, eles são chamados para serem servos, para equipar o corpo de Cristo, para treinar os santos, para trabalharem na obra de Deus. Então, o profeta de ofício, pensa bem, gente, isso aqui nós estamos falando dessas palhaçadas que a gente vê meio pentecostal e neopentecostal, não. O trabalho do profeta não é profecia, não é ficar profetizando, eis que eu te digo, servo meu, eis que eu te digo, serva minha. Isso aí não é disque revelação, que a pessoa está lá, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Deixa eu consultar o oráculo de Deus, o profeta batata, ou o oráculo profetiza batata. O ministério profético, ele é muito mais profundo do que isso. E se é você que é profeta, tiver dessa aí, ó, de ficar profetizando, dando profecia torta e direito, você está na mão errada. Você tem que ir para um treinamento, você precisa aprender a palavra de Deus, você precisa aprender a desenvolver suas habilidades, porque a principal função sua e minha no corpo de Cristo é treinar os santos. E nós vamos treinar esses irmãos para aprender a ouvir a voz de Deus. É tirar as pedras do caminho, ajudar a pessoa a se conectar com Deus, se conectar com o Espírito Santo, ter uma audição mais aguçada, discernir melhor a voz de Deus, das suas vozes, das outras vozes que estão dentro da pessoa.
Então, o papel do profeta de ofício é ensinar a igreja em como ouvir a voz de Deus com mais clareza. Agora eu vou apontar aqui 3 coisas que são importantes no ministério do profeta. Primeiro, apontar e mostrar o caminho através de ensinos que apontem o tempo oportuno de Deus aos líderes da igreja. Então, a primeira função do profeta no corpo de Cristo é apontar e mostrar o caminho, a direção de Deus dentro de um tempo. Lembra que os profetas são da tribo de Issacar, que discernem os tempos e as estações. A gente está sempre adiante do tempo, é um saber sem saber, a gente sabe o que vai acontecer, a gente tem mais ou menos uma noção do que vai acontecer e a gente então vai pesquisar, porque o profeta não trabalha sem pesquisa. A palavra de Deus em 1 Pedro fala que os profetas inquiriram para saber quando seria o tempo apontado por Deus para o nascimento do Cristo. E se você vê na história dos profetas, todos eles estudavam a história do seu povo para inquirir de Jeová o que ia acontecer, quando que aquilo ia acontecer, se eles já estavam no processo do acontecimento. Então, ser profeta não é ficar aí deitado, fazer jejum, oração e não estudar. Vai pôr sua vida intelectual em dia. O Espírito Santo precisa de algo para trabalhar. E esse algo, ele precisa do seu intelecto, ele precisa que você aprenda. Tem coisa que ele não vai fazer por você, ele não vai revelar coisas para você. Tem coisas que ele deixou para nós, homens, procurar o caminho. Estuda. Vai pesquisar no Google, vai fazer alguma coisa, mas para você ter esse discernimento mais aguçado, precisa ter história. E história a gente aprende lendo, ok? Vamos lá, gente, vamos botar um pouco de... Vamos acionar um pouco o lado intelectual aí, não só o lado espiritual, senão fica capenga. Então, alguns profetas são diretos. Eu, Silvana, tenho uma tendência de ser direta. Eu não fico fazendo voltinha para falar o que tem de ser dito. Então, o que acontece? Às vezes você vai dar uma direção, ser mais direto para falar, olha, está acontecendo assim, assim, assado. Quando você vai redirecionar, você também dá uma palavra mais assim, mais firme. Não quer dizer que está sendo sem educação, mas o outro pode ouvir dessa forma, né? Quando a gente vai corrigir, as pessoas também olham para a gente meio assim, né? Então pensa assim, o profeta não é todo mundo que vai gostar dele. Você não está aqui para ser gostado pelas pessoas, você está aqui para fazer a obra de Deus. É claro que a educação faz parte, um jeitinho para falar faz parte, mas não pode comprometer a mensagem, ok? As palavras que você, como profeta, eu já estou no 3º ponto. Então, as palavras do profeta não devem ser palavras de juízo, muito menos de criticismo, nem de julgamento, nem de criticismo. Por quê? Porque nós não somos Deus. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nem criticar quem está fazendo. Nós estamos aqui para ajudá-los a alinhar-se com Deus. E se a pessoa não quiser, dane-se, ela que se ferre. Eu estou cansada, sinceramente, estou cansada de ficar aí dando. Às vezes você vai redirecionar alguém, a pessoa se levanta contra você, faz um escarcéu, faz um auê. Nossa, sabe o que eu faço? Eu viro as coisas, falo, tá bom, não xingo, não fico com raiva, mas também não vou atrás mais. Por quê? Se a pessoa se estribou na carne ali, é porque ela não está aceitando, não é o que você está falando, mas é o que Deus, através de você, através da revelação de Deus para aquela vida. E muitas vezes a pessoa vai receber isso no ego. Quando eu falo ego, é na arrogância do seu coração, na autossuficiência do seu coração, na sua autojustiça, no seu autoconceito de si mesmo. As pessoas estão armadas até o dente, gente, porque elas estão feridas. O que você, profeta, tem que entender é que nós estamos lidando com gente ferida. E quando nós falamos certas coisas, quem vai estar ouvindo muitas vezes é a ferida da pessoa, não é a pessoa. Agora, se ela se levantar e fizer o reboot, vira as costas, vai embora, larga a pessoa lá para lá, dane-se. Você fez a sua parte, ela que se vire com Deus. É assim que eu faço e pronto. Viu como eu sou direta? Eu não fico aqui alisando ninguém. Passei dessa fase de ficar alisando os outros. Não serve para mim, não. Mas também não posso ser sem educação. Mas também não vou amolecer.
ok? Então, vá acostumando a ter poucos amigos. Mas os teus amigos vão ser pessoas verdadeiras, que amam a você e que amam Jeová como você ama, ok? Vai acostumando com isso. Fica muito fácil para a gente não ter amigo falso. Então, agora vamos às diferenças básicas do dom de profecia e do ofício de profeta. Primeiro, vamos falar do dom de profecia. Dom de profecia é um dom do Espírito Santo, número 1. Número 2, todo crente é encorajado a profetizar. Número 3, é para edificação, exortação e conforto. Nós estamos falando do dom de profecia. Número 4, já é o 5, né? 4 mesmo. Eu não enumerei aqui. Ele ou ela, a pessoa que está dando a profecia, é definido como um santo fazendo a obra de Deus no ministério, no corpo. E o dom da pessoa de profetizar é um dom para a vida toda. Quer que ela use o dom para Deus ou para o diabo, aquele dom é para a vida toda. Eu conheço pessoas que se desviaram, tinham o dom de profecia e hoje ficam dando profetada aí na casa dos outros, orando, fazendo umas orações esquisitas e entregando palavras de adivinhação. Ofício de profeta. Agora nós vamos falar do ofício de profeta. Número 1, é um dom da Trindade. Não é o dom só do Espírito Santo, é um dom da Trindade. É o quartel-general de Deus chama aquela pessoa para o ministério, então é um dom da Trindade. Deus escolhe o ofício, não é a escolha do homem, não é o homem que se escolhe, nem que se apresenta para isso, é Deus que escolhe. O ministério, o ofício de profeta é para treinar, equipar, direcionar, corrigir, alertar e governar. Você que me acompanha aqui na Escola de Profetas, você vê que eu atuo o tempo todo dentro da área de treinamento. Eu estou aqui treinando vocês, estou procurando ajudar vocês a crescer no seu dom, no seu ministério. Como que eu equipo vocês com a cura interior, com a restauração de identidade, ajudando você no coaching de propósito de vida? Aqui entra a parte de equipar. Como que eu direciono através do coaching de propósito de vida? Há um direcionamento, a pessoa sabe o que ela veio na Terra para fazer, então ela é direcionada, ela é ativada no ministério dela. Corrigir, quando eu dou umas patacadas aqui, quando eu fico brava, quando eu falo, para com essa palhaçada, não faz isso, não faz aquilo, estou corrigindo, né? E alertar, quando a gente fala, não vai por esse caminho. Governar, não estou governando nada porque eu ainda não estou no ministério em que... Aqui na minha cidade, gente, só tem igreja com pastor e evangelista. E são igrejas bem tradicionais. É complicado aqui, né? Mas eu sei que tenho orado para que Deus, uma hora, me insira num corpo em que o meu dom, o meu talento, eu seja aceito. Senão, a gente vai fazendo a obra aqui por fora mesmo. Já estou acostumada como missionária a arrancar toco e começar do zero. Então, isso é tranquilo para mim. Mas é bom fazer parte do corpo de Cristo, ok? O ofício de profeta é parte dos 5 ministérios de Efésios 4. E a função equipar os santos. O que é equipar? É o treinador de futebol. Ele pega, ele não joga, ele treina os jogadores para fazer o gol, para fazer o que tem de fazer. Então, o ministério profético, ministério apostólico, ministério de pastor, evangelista e mestre são ministérios para preparar uma equipe para jogar no campo da vida, jogar no reino dos céus. Você não tem que ter ciúme da pessoa que você está equipando. Esses dias, uma pessoa que passou pelo processo de coaching aqui comigo, de propósito de vida, a menina se achou. E ela também tem dom profético, a minha querida Joyce, né? Ela também tem o dom profético. Ela também atua nos dons que eu atuo de discernimento de espíritos.
E ela acabou aprendendo rápido, porque aprende, e atendeu uma cliente lá na clínica de estética dela e usou o método que eu uso aqui. E ela depois ficou preocupada se eu ia ficar brava. Eu falei, minha filha, se você já está sabendo usar o método, é uma bênção, porque é sinal de que o que eu fiz deu certo, você aprendeu e agora está fazendo discípulos. Então a gente não tem que ter ciúme de quem a gente ativou, não tem que ter ciúme do que o outro está fazendo. Se você é chamado para o ministério nessas 5 áreas, ou qualquer área na igreja, o seu papel é treinar o corpo de Cristo a fazer gol. Você tem que ficar feliz quando um dos seus trainees faz gol. Você também vai ficar feliz com esse deve. Não tem que ter entre nós rixa, ficar um querendo furar o olho do outro. Mais feia que tem nas igrejas, o povo fica num tapetão querendo puxar o tapete do outro. Misericórdia, né? Então, o ofício de profeta é um chamado para a vida toda. Olha lá Balaão, que profeta, profeta pago, uma hora ele aceitava propina para profetizar contra Israel, quando ele ia abrir a boca, Deus não deixava. É o exemplo de um profeta, né? Vira casaco, uma hora profetiza para Deus, outra hora para o diabo, depende de quem pagar melhor. E nós vemos em todas as escrituras os profetas pagos. Problema dos profetas com os profetas pagos. Eu amo a escritura quando fala de Amós. Amós era um boiadeiro, um caipirão, né, da roça. E Amós foi chamado num contexto para pregar, para profetizar, pregar, né? E no contexto, quando ele chega ali, ele fala, eu não sou desses profetas pagos aí, não. Gente, tem profeta que é profeta pago, ele fala aquilo que o povo quer ouvir porque está recebendo. Eu não sou profeta pago, não. E se pagar, eu vou falar o que Deus mandar. Dane-se você. Aí, se não quiser me pagar, também não tem problema. Quem supre as minhas necessidades é Deus. Mas vamos evitar essa armadilha do profetismo pago. A palavra de Deus, ela não está presa e nós também não podemos pôr limites à palavra de Deus por causa de dinheiro, nem por causa de aceitação, nem tapinha nas costas. Então, esses são a diferença básica entre ofício de profeta e dom de profecia. Só encerrando, para ficar uma coisa bem clara para você, quem entrega a profecia entrega uma mensagem. Eis que eu te digo que Deus está dizendo assim, assim, assado. O profeta, a diferença do profeta de ofício é que ele é a mensagem. Ele é a mensagem. O que Deus tiver de falar na vida dele para o corpo de Cristo, primeiro Deus vai escrever em cada osso do seu corpo. Ele vai moer esse profeta de um jeito, esse profeta vai passar num ralo, num funil de Deus, sabe aqueles moedores de carne antigo de manivelinha? Deus vai passar o tal do profeta naquilo e vai espremer a carnalidade do profeta, vai lidar com o caráter do profeta, vai lidar com tudo que o tal do profeta tem direito de ser lidado. Sabe por quê? Porque o profeta e Deus é o representante de Deus na terra. É a boca de Deus na terra, é os olhos de Deus na terra. Então, se você vê em todas as escrituras, os profetas, o nome deles tinha um significado. Então, o nome do profeta estava ligado com a mensagem que o profeta ia entregar. Então, o nome do profeta era a própria mensagem que o profeta estava trazendo à terra. Eu, por exemplo, eu sou restauração. A minha essência é a essência de Jeová Rochefá. O Senhor me enviou para restaurar identidade, restaurar a comunhão do povo com Deus. Do povo não, dos líderes, né? O povo não está nem aí por isso não, o povo está preocupado com o bucho, coitados, né? Mas alguém tem que estar preocupado em ajudar esse povo que está preocupado com o bucho. Mas o Senhor nos chama para isso. O profeta, ele se torna mensagem. Para eu me tornar essa mensagem de restauração, gente, eu ralei. Para hoje eu entender que Jeová restaura. Então, quando eu trago a mensagem de restauração, eu passei por cada etapa da vida de uma pessoa que beijou o fundo do poço, caiu no fundo do poço, lambuzou no fundo do poço e foi restaurado por Yahvé.
Amados, que o Senhor continue em vocês a boa obra e que este estudo tenha te ajudado hoje a discernir se você é o profeta de ofício, chamado no ofício de profeta, ou se você está operando no dom de profecia. Tanto um quanto o outro são bem-vindos no corpo de Cristo e são necessários. Fica com Deus e a gente se vê até a próxima.